Oi, oi pessoal, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é uma polêmica sobre a conquista Frei Bartolomeu de Las Casas. E o objetivo da nossa aula é apresentar a polêmica estabelecida com a obra de Bartolomeu de Las Casas sobre a conquista do Novo Mundo. Então fique aí, meu caro estudante, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. Vamos lá. O pouco conhecimento da obra do Frei Bartolomeu de Las Casas no Brasil revela que também o foco de sua atenção, a América Central e seu povo, nos passa despercebido. Invariavelmente, deixamos que os noticiários da TV nos apresente uma realidade contemporânea sem que façamos uma análise, mesmo que breve, de sua trajetória histórica. Assim, deixamos de associar regiões como El Salvador, Guatemala e Honduras com a milenar cultura indígena maia, se continuarmos a ignorá-la ou a associá-la exclusivamente com o narcotráfico, guerrilhas sangrentas ou políticos sombrios, entre aspas, permaneceremos alimentando o preconceito que a conquista espanhola impôs à região ainda no século XVI e que, de certa forma, ainda damos crédito. Hoje, não mais pelas mãos dos espanhóis, o genocídio da cultura maia se perpetua diante de nossos olhos. Os cavalos, as espadas, os cães assassinos foram substituídos por fuzis automáticos, helicópteros e assessores militares norte-americanos. Então, pessoal, os espanhóis, eles cometeram várias atrocidades, vários crimes. Só que, o que eles usavam para cometer as atrocidades, para cometer os seus crimes? Primeiro, eles usavam os cavalos, as espadas e os cães assassinos. Depois, eles substituíram por fuzis automáticos, helicópteros e assessores militares norte-americano, ok? Se não conhecermos Las Casas, a profundidade de sua obra na visão de mundo que se estabelecia naquele contexto, corremos o risco de perpetrarmos um genocídio tão agressivo quanto o que ele relata. Olha o que ele relatou desse genocídio tão agressivo. Eu vi uma vez 4 ou 5 dos principais senhores torrando-se e queimando-se sobre esses grades, e penso que havia ainda mais 2 ou 3 grades assim aparelhado. Pois que essas almas expirantes davam grandes gritos que impediam o capitão de dormir. Esse último ordenou que os estrangulassem, mas o sargento, que era pior que o carrasco que os queimava, eu sei seu nome e conheço seus parentes em Sevilha, não quis que fossem estrangulados, e ele mesmo lhes atuchou pelotas na boca, a fim de que não gritassem, e atiçava o fogo em pessoa até que ficassem torrados inteiramente e a seu bel prazer. Eu vi as coisas acima, o sentido de tudo que professava vai muito além do que a descrição de longínquas, cultura indígena e seus conquistadores. Já recolhido nos livros de história a um contexto dado, o sentido de sua obra revela como naquele momento se estabelecia uma relação do velho com o novo mundo, né? Então a obra do Frei Bartolomeu, ela fazia uma relação do velho com o novo mundo, ok, pessoal? Que em grande parte se cristalizou até hoje na forma como a América Latina é vista e compreendida pelos países ricos europeus e Estados Unidos. Las Casas foi encomendeiro, como tantos outros em sua época na América, participando de alguns embates com indígena e tomando terras em nome do avanço civilizatório e catequizador que a conquista espanhola se propunha realizar. Porém, sensível aos primeiros sinais, modificaria completamente sua visão diante do que acontecia após ouvir na Ilha Hispaniola, atual Ilha de São Domingos, o sermão do padre Montesinos, em 1511,
Então agora, nesse exato momento, você vai ver qual foi esse sermão do padre Montesino em 1511. Vamos lá? Com que direitos haveis desencadeado uma guerra atroz contra essas gentes que viviam pacificamente em seu próprio país? Por que os deixais em semelhante estado de extenuação? Os matais e exigir que vos tragam diariamente seu ouro, acaso não são eles homens? Acaso não possuem razão e alma? Embora tenha permanecido por algum tempo nesta posição de encomendeiro, decidiu abandonar seus escravos e terras em 1514. Após sua estadia na ilha de Cuba, sua postura diante da realidade indígena das ilhas nos primeiros anos da conquista foi tão transformada que até o fim de sua vida defendeu suas ideias. Sua conversão arrastou consigo tanto os adeptos como inimigo, iniciando uma cruzada em defesa da causa indígena até sua morte em 1566, aos 92 anos. Escreveu milhares de páginas, compondo uma obra radical e engajada que, segundo Todorov, oscilava entre a profecia e a maldição, responsabilizando os espanhóis pelo genocídio, porém, não só os espanhóis, visto que outras nações, na vaga da onda da conquista, também perpetraram atrocidades e preconceitos com os povos conquistados, né? Tem muitos de temer que Deus desole a Espanha por causa dos grandes pecados que essa nação perpetrou nas Índias. Este castigo consiste em que, de tantos tesouros que se trouxeram das Índias para a Espanha, como o rei Salomão, nem rei algum do mundo jamais viu nem ouviu. Salomão foi o único rei que viu e ouviu tantas riquezas, né? Que Salomão, ele viu, ele presenciou muito ouro, né? Nada ficou na Espanha. Assim, se um pouco havia antes que as Índias se descobrissem, hoje não há nada. De onde resultam que todas as coisas são 3 vezes mais caras do que eram e que o povo pobre curte muita miséria e necessidades. E Vossa Majestade não pode enfrentar empresas grandes. Essa crítica aos espanhóis e a denúncia feita por ele das atrocidades nas terras americanas fez com que sua obra acabasse por propagar essa imagem dos espanhóis por toda a Europa, né? Os espanhóis, eles eram criticados por toda a atrocidade, crueldade, crime que eles cometeram. Eles eram criticados. Seu livro, Brevíssima Relación de la Destrucción de las Indias Occidentales, criou uma visão conhecida como Leyenda Negra. Leyenda Negra, que caracterizava os espanhóis como um povo sanguinário, cruel e corrupto. Analfabetos, truculentos, que se lançaram sobre um novo mundo, como aves de rapina. Davam-nos comumente aos espanhóis sobre a condição de lhes ensinarem a fé católica, sendo que essas pessoas que tomavam a si própria o encargo das almas eram geralmente idiotas. Eles eram considerados idiotas. Homens viciados. Cruéis, muito ávaros. Como poderiam os espanhóis que vão às Índias, ainda que fossem bravos e nobres, cuidar das almas? Muitos dentre eles, ignoram o credo e os 10 mandamentos. Eles ignoravam. E a maioria ignora as coisas que interessam a sua salvação. Então, eles ignoravam aquilo que interessava a eles, a sua salvação. Eles ignoravam. Vamos lá, continuando.
e vão às Índias, senão para satisfazer seu desejo de ambição. De maneira que quem quisesse estabelecer um paralelo entre eles e os índios, chegaria à conclusão de que os índios são incomparavelmente mais santos entre eles. Mais santos que eles. Então, os índios, eles eram comparados como santo em relação aos espanhóis. Tá? Então, os índios, eles eram considerados, os índios eram considerados santos perto dos espanhóis, né? Porque os índios, em vista dos espanhóis, eram considerados como santos. Vamos lá. Sobre as inúmeras crueldades, Las Casas relatou, detalhados que são também comprovados por outras fontes históricas. Essas crueldades que os espanhóis cometeram não é mentira, é verdade. As fontes históricas comprovam. Encomendeiros, religiosos e vários outros conquistadores relataram suas façanhas, batalhas empreendidas e suas vitórias anti-tribo e cidades violentadas. Enviavam cartas e relatórios à Espanha, atestando os números e fatos descritos por Las Casas. O genocídio da população indígena inicialmente do Caribe e depois no continente apagou do mapa línguas e culturas integralmente tendo sido feitas formal e legalmente sobre a espada e a cruz. Em menos de 100 anos, 90% da população ameríndia já sucumbira a lutas, doenças e maus tratos em muitas regiões, né? Então, a obra de Las Casas foi um meio de relatar, que a obra de Las Casas foi do Frei Bartolomeu. A obra de Las Casas foi um meio de relatar todas as crueldades, todas as atrocidades, os crimes que os espanhóis cometeram. Sem dó, sem piedade, sem compaixão, sem amor ao próximo. Né? E não foi fácil. Né? O período em que os espanhóis estavam em ataque não foi fácil. Porque eles não tinham dó, não tinha idade para eles. Eles matavam criança, matavam idoso, matavam mulher grávida, matavam quem eles vissem na frente. Quem eles vissem na frente, eles matavam. Porque os espanhóis eram sanguinários. Não tinham piedade de ninguém. Eles queriam matar. Para eles, matar estava bom. Na mente deles, matar está bom. Entendeu? Então, os espanhóis, eles não tinham, né, bondade, compaixão com o próximo. Eles queriam fazer o mal. Os espanhóis só queria isso. Fazer o mal. Vamos lá. Em menos de 100 anos, 90% da população ameríndia já sucumbira às lutas e doenças e maus tratos em muitas regiões. Então a população ameríndia estava sofrendo por lutas, doença e maus tratos em muitas regiões. Os espanhóis com seus cavalos, suas espadas e lança começaram a praticar crueldade estranha. Entravam nas vilas, burgos e aldeia, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes, que eles abriam o ventre e os faziam em pedaço, como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu redil. Faziam certas forcas. Faziam certas forças longas e baixas. Faziam certas forcas longas e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra, um para cada 13, em honra e reverência de Nosso Senhor e de seus 12 apóstolos, como diziam, e deitando-lhes fogo, queimavam vivos todos os que lhe estavam presos. Outros, a quem quiseram deixar vivo, cortavam-lhe as 2 mãos, e assim os deixavam. Diziam: ide com essas cartas levar as notícias aos que fugiram para as montanhas. Né? Que no caso é a carta, a obra de Las Casas. Sua obra final chegou a 2 termos principais:
duas conquistas que modificariam toda a relação futura estabelecida entre os dois mundos. Primeiramente, de 1542, a promulgação das nova lei colocou um fim às encomendas na América. Evidentemente, tal lei não foi acatada nem de imediato nem por todos, mas acabou por se impor ao longo do tempo. Assim, o índio não se tornou mais uma mão de obra atrelada ao uso e benefício da terra tomada na América. Quando o governador via que os espanhóis haviam matado metade ou 2/3 dos índios que lhes havia dado, vinha novamente lançar a sorte e fazer a partilha dos índios para substituir os que faltavam. E isso o governador fazia quase todos os anos. Os espanhóis, por toda parte, aonde vão, levam consigo muitos índios acorrentados, como se fossem porcos, e matam-nos para nutrir os cães, arrastando consigo um açougue de carne humana. Olha como que os espanhóis eram maus. Eles eram muito maus. Era uma barbaridade o que os espanhóis fizeram, tá? Uma crueldade, uma coisa muito ruim que eles fizeram com os seres humanos que foram vítimas dos espanhóis. Vamos lá, continuando. Uma segunda vitória seria a garantia legal da não servidão natural do indígena, ideia ferrenhamente combatida em Salamanca e em Sepúlveda. Com isso, o indígena da América nunca se tornaria formalmente escravo, o que lhe permitia a humanidade necessária para a catequese. Pois há os que por natureza são senhores e os que por natureza são servos, e se recusam esse império. É permissível impô-lo por meio das armas, e tal guerra será justa, assim como declara o direito natural. A cegueira dos que governam as Índias não podia compreender nem entender o que em suas leis é mais claramente ensinado, isto é, que ninguém pode ser chamado rebelde sem antes ter sido súdito. A catequese, em grande parte feita pelos jesuítas nos séculos seguintes, teve consequência dramática para a cultura e a sociedade indígena. Porém, este já é outro tema a ser pensado sobre a conquista da América. A relação que o indígena estabeleceu com a religiosidade cristã foi, no mínimo, de contradição, sem compreender exatamente a incoerência entre o que era professado e a realidade da fé católica. O indígena chorava por suas perdas. Assim, sem efetivamente adotar a religiosidade europeia como sua, os indígenas choram seus deuses dia e noite, pensando que eram melhores que o nosso Deus, pois é por causa dele que suportam tantos males, enquanto que os seus lhes davam tantos bens e ninguém os atormentava, como atormentam os cristãos. Chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, achou interessante, se você aprendeu, se inscreve no canal, se você não for inscrito. E se você gostou, aprendeu, achou interessante, já vai deixando seu like de que gostou. Eu desejo a todos uma ótima semana. Tenham todos uma semana abençoada, produtiva. Que Deus abençoe a todos. E eu fico por aqui e até sexta-feira. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.